A nomenclatura mais aceita é a floresta pluvial tropical. Também pode ser chamada de floresta pluvial, floresta úmida ou floresta ombrófila densa. As florestas tropicais úmidas são encontradas em áreas equatoriais, ou seja, próximas à linha do Equador, e em zonas situadas próximas aos trópicos, na África, na Ásia, na América Central e do Sul. O bioma se encontra em partes da América do Sul e da América Central, no leste e no centro-oeste da África, no sudeste da Ásia e da Austrália. A produtividade dessa floresta se mantém por conta de estar situada em locais com chuva abundante e alta radiação solar, regular durante o ano todo, como por exemplo a Mata Atlântica, com clima úmido e quente. O bioma está distribuído em aproximadamente 13% do globo, porém, a sua área de distribuição tende a diminuir por conta das ações antrópicas. Esse mapa do Instituto IP mostra a cobertura original e atual da Amazônia, e é possível perceber que a cobertura original da floresta foi muito desmatada em comparação com a atual. Esse bioma é caracterizado por ser quente e chuvoso e por apresentar altas temperaturas ininterruptas e uma umidade abundante, como mostra o gráfico ao lado que compara a temperatura e a precipitação média anual dos biomas. O bioma apresenta uma temperatura média anual que varia de 20 a 30 graus Celsius e apresenta um mínimo de 2.000 milímetros de precipitação durante o ano, raramente com menos de 100 milímetros durante qualquer mês. Apresenta também dois picos de precipitação centrados nos equinócios, que correspondem aos períodos em que a zona de convergência intertropical passa sobre o Equador, proporcionando a mesma distribuição de luz para os dois hemisférios. Os equinócios ocorrem no final de março, início da primavera no hemisfério norte e início do outono no hemisfério sul, e final de setembro, o contrário, início do outono no norte e da primavera no sul, como mostra o climograma ao lado da cidade de Sandakan, na Malásia. A partir do climograma à esquerda da cidade de Tolanaro, em Madagascar, é possível concluir que a cidade apresenta uma temperatura média anual de 23 graus Celsius e uma pluviosidade média anual de 1.242 milímetros. O verão é caracterizado por uma pluviosidade muito maior que o inverno. Já no climograma da direita, da cidade de Colombo, no Sri Lanka, é possível anotar que há uma temperatura média anual de 26 graus e uma pluviosidade de 2.387 milímetros. A pluviosidade é significativa ao longo do ano todo. A cidade de West Island, da Austrália, representada pelo climograma da esquerda, apresenta uma temperatura média anual de 26 graus Celsius e uma pluviosidade média anual de 1.585 milímetros, além de uma pluviosidade significativa ao longo do ano. A cidade de Presidente Figueiredo, no Brasil, representado pelo climograma da direita, apresenta uma temperatura média anual de 25 graus Celsius e uma pluviosidade média anual de 3.038 milímetros. A pluviosidade anual é significativa, mesmo o mês considerado mais seco, ainda assim tem muita precipitação. A vegetação da floresta pluvial tropical possui cobertura vegetal densa e alta diversidade de espécies com folhas perenes e quase sempre verdes durante o ano todo. Seus estratos são de vegetação exuberante, garantindo copas de árvores com 30 a 40 metros de altitude. Possui alta ciclagem de nutrientes, pois a decomposição é favorecida pelas condições climáticas. Seus substratos são denominados dócil, onde ficam as copas das árvores, subbosque, que são formados por árvores menores ou espécies epífitas, e herbáceo, o estrato mais baixo onde ocorre a decomposição. Para exemplificar as espécies de vegetação, no Brasil destacamos a Brahemia vittata ou orquídea chocolate, a Cacalhis fimbriata, muito encontrada na parte igapó da floresta, a Mauritia flexuosa ou palmeira buriti e a Svetenia macrófila ou mogno brasileiro. No Congo, temos a Cedrela physilis, ou cedro vermelho, a Caia grandifoliula e a Dansonia digitata, que é o mogno e o baobá africano. Em Madagascar, destacamos a Pachypodium lamerei e a Cyperus alternifolius. As plantas carnívoras são muito presentes nesse bioma, por isso destacamos os gêneros Nepenthes, Drosera e Dionea spp. Na fauna deste bioma, há a presença de muitos invertebrados no geral, principalmente de insetos. Demos destaque à formiga tucandeira, ao bicho-pau e à irapuá.
Quando partimos aos vertebrados, demos destaque no Brasil aos tucanos e araras, aos primatas, com destaque no mico-leão dourado, que é uma espécie endêmica do nosso país, as ariranhas, capivaras, peixes-boi e até a onça-pintada, apesar dessa ser muito avistada na área de transição denominada Pantanal. No Congo, destacamos os gorilas e os camaleões típicos do local. Já em Madagascar, temos os lêmures e as fossas, que aparecem no filme da DreamWorks. As florestas tropicais pluviais se dividem em 4 domínios biogeográficos: afrotropical, referente a Madagascar e ilhas ao redor do continente africano; Austrália, parte da Austrália, algumas ilhas do Pacífico e Nova Guiné; Indomalásia, o Sudeste Asiático, Índia e Sri Lanka; e neotropical, relacionado à América Latina. Então, dentro desses 4 domínios, focaremos em 2 locais, Congo e Brasil. Primeiramente, a floresta tropical equatorial do Congo. Ela está localizada no continente africano, estando presente em 6 países, sendo eles República do Congo, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Camarões, Guiné Equatorial e Gabão. Apesar disto, grande parte de sua extensão situa-se na República Democrática do Congo, por isso o nome. Além disso, é tida como a segunda maior floresta tropical do mundo, depois da floresta amazônica, com uma área total de 1.800.000 km², sendo habitat de diversas espécies vegetais e animais. Quanto ao clima, ele é tropical, é claro, possui temperaturas elevadas e pode haver variação de umidade em toda a extensão. Isso se deve ao fato da proximidade do Oceano Atlântico com a região. Assim, porção oeste da floresta é mais úmida do que outros pedaços do centro ao continente. Nela se localiza a Bacia do Rio Congo, que é a bacia hidrográfica mais importante da região. Quanto à flora e fauna, destacam-se espécies como mogno, cedro vermelho, camaleões e gorilas. Agora, enfim, Brasil. No Brasil, a presença de florestas tropicais pluviais e elas são divididas em 3 domínios morfoclimáticos: amazônico, tropical atlântico com mares de morros e planaltos subtropicais com araucárias. Para o domínio amazônico, como se percebe pelo nome, refere-se à floresta amazônica. Quanto a ela, deve-se ressaltar que está presente em vários países da América do Sul além do Brasil, sendo eles Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Equador e Guiana Francesa. Neste domínio, a presença de terras baixas florestadas equatoriais representa cerca de 50% do Brasil. Ela representa o maior bloco contínuo de floresta tropical do mundo, com 5.500.000 km² e possui a maior bacia hidrográfica, que é também a maior fonte de água doce que temos. Representa, como um todo, a maior fonte de biodiversidade do mundo, com diversas espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção. Sua temperatura em geral varia de 26 a 27 graus centígrados. Sua pluviosidade de solo varia de acordo com o tipo de vegetação. Este último solo é arenoso, ácido e pobre, mas tem 10% de fertilidade média alta, com grande concentração de alumínio. Além disso, é intemperizado, com alta concentração de óxido de ferro. Este domínio se subdivide em 3 tipos de mata: de terra firme, com áreas mais altas sem inundação e copa das árvores com dossel fechado, que bloqueia a entrada de luz; 2. De várzea, ao longo de rios de água branca com dossel aberto; e 3. De igapó, com áreas mais baixas inundadas e perto de rios de água negra. O segundo domínio, tropical atlântico ou mares de morros, se estende ao longo do litoral brasileiro, indo do nordeste ao sul, estando com a maior intensidade no sudeste. Nele, a presença de mata atlântica em uma faixa contínua de floresta tropical e morros de forma residual. Além disso, há redes de drenagem e boa precipitação, o que provoca grande intemperização, em razão do ar tropical atlântico sobre a mata e ventos alísios. Seu solo possui grande fertilidade. Este domínio possui uma das fitofisionomias mais ricas em biodiversidade do mundo. Alguns exemplos de espécies recorrentes são bromélias, orquídeas, mico-leão dourado e arara azul pequena. Devido à sua localização, essa área foi densamente povoada, o que reduziu a Mata Atlântica a 7,8% de sua área original. Por fim, o terceiro domínio dos planaltos subtropicais com araucárias. Ele está localizado no sul do Brasil. Seu clima subtropical é sempre úmido com temperaturas amenas, possuindo diferentes espécies arbóreas tal como araucárias. Sua distribuição de chuva é uniforme devido à presença do Planalto Meridional e outras altitudes mais elevadas. Nas florestas mistas, tropical e temperada, a vegetação é a de campo e seu solo é muito fértil. Devido à ação humana, com atividades industriais, agropecuária e extração de madeira, resta apenas 3% da sua área original. Ação antrópica. Assim como muitas florestas ao redor do mundo, as florestas pluviais tropicais sofrem destruição pelas atividades humanas.
A rápida expansão das populações humanas tem tornado as práticas de agricultura e, consequentemente, o desmatamento da floresta imensamente destrutivas quando praticadas amplamente. Como um exemplo, esse mapa do Instituto IP, também mostrado anteriormente, mostra o desmatamento ocorrido na floresta amazônica durante os anos, causado principalmente pela ação antrópica. Uma das razões para a rapidez que a desintegração dessas florestas acontece tem a ver com a natureza dos solos tropicais, que sofrem intenso intemperismo pelas altas temperaturas e precipitações características do clima desse bioma, e com isso os solos são relativamente inférteis. O mapa ao lado mostra zonas de intemperismo intenso nas áreas de floresta pluvial tropical ao redor do mundo, representado pela cor cinza claro. Grande parte dos nutrientes minerais estão retidos nas próprias plantas e na camada superficial do solo, pela decomposição das folhas e ramos caídos. Essa camada fina superficial é destruída durante a remoção das árvores, e apesar dos nutrientes do solo ficarem disponíveis por um certo período depois do desmatamento, acaba acarretando numa duração curta das culturas, ou seja, campos que se tornam inúteis para a agricultura em poucos anos. Proteção e conservação. Pode-se citar alguns projetos de proteção e conservação dessas florestas, como o Fundo Amazônia, com finalidade de captar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e também de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Temos a ARPA, que é o maior programa de conservação de florestas tropicais do planeta, com o objetivo de expandir e fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação na Amazônia, assim como proteger 60 milhões de hectares, assegurar recursos financeiros para a gestão dessas áreas a curto e a longo prazo e promover o desenvolvimento sustentável na região. O SNAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba, tem a finalidade de garantir a conservação dos valores naturais, históricos e culturais nos ecossistemas mais representativos do país e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Tem o objetivo de proteger e ampliar as importantes zonas naturais para garantir o funcionamento dos ecossistemas. E, por fim, temos o Antogil Conservation, em Madagascar, programa que visa a proteção da floresta farancaraína, mostrada na foto, através da sensibilização dos habitantes locais e dos turistas para a importância da preservação da natureza. Entre as áreas protegidas desse bioma, pode-se citar o Parque Nacional Lagunas de Montebello, no México, e a Estação Ecológica da Terra do Meio, na Amazônia. Há o Parque Nacional de Massaola, em Madagascar, e o Parque Nacional Bundala, em Sri Lanka, todos visando a conservação e a proteção das florestas. Conclusão. As florestas pluviais tropicais possuem uma imensa diversidade biológica, apesar dos solos considerados inférteis, consequência do clima quente e úmido do bioma. Esse ecossistema se distribui ao longo do globo, estando presente em diversos continentes, como a América Central e Ásia. A Amazônia desempenha o papel de ser a principal floresta pluvial tropical brasileira, possuindo a maior bacia hidrográfica do mundo, com grande biodiversidade e separada em subdivisões. Apesar de parte da vegetação original do bioma ter sido devastada predominantemente por ações antrópicas, ainda possui imensa variedade de fauna, desde árvores extremamente altas até pequenas herbáceas. No entanto, a conservação desse bioma se encontra atualmente ameaçada, principalmente pelo desmatamento para a agricultura. Fator imensamente preocupante, já que essas florestas são essenciais para atenuar a umidade e a temperatura mundial. Apesar da existência de áreas protegidas e projetos de conservação, ainda não é o bastante para a diversidade de flora e fauna existente, que necessitam de mais atenção e cuidados por parte das pessoas.